Como vocês sabem, já está confirmado que o Rick Cosnet vai voltar para The Flash como Ed Towney, mas no finalzinho da semana passada vazaram algumas imagens do set de gravações que já mostram ele gravando as suas cenas e mostram que não vai ser apenas um episódio flashback. Nós teremos viagem no tempo que pode alterar toda a timeline da série e assim trazer o personagem de volta. E no vídeo de hoje eu vou te trazer essas informações e também quero compartilhar com vocês uma teoria que eu criei aqui de que o Ed Towney é quem pode estar causando o desaparecimento da Iris na timeline que a gente viu no final da temporada passada. E que, segundo o showrunner da série, vai ser a grande trama da segunda parte da temporada depois do crossover. Então vou explicar direitinho essa teoria pra vocês, explicar por que ela pode acontecer e unir com essas fotos que vazaram do set de gravações. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E se você não assistiu o vídeo no qual eu falo sobre a volta do Ed Towney na série, eu vou deixar ele aqui nos cards para você entender direitinho como que ele voltou, a notícia que explica ali o contexto no qual ele vai voltar, que é algo questionável também, eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Mas enfim, para você entender tudo nesse vídeo, é importante que você tenha visto o outro também, falando da notícia, porque ali eu conto os detalhes que realmente saíram, né? Aqui a gente vai mais pegar as notícias e as fotos vazadas para teorizar em cima delas. Mas o que você precisa saber é que o Ed Towney tá confirmado, ele vai voltar pra série. Que é uma teoria que eu acho que a gente queria sempre, né? Mas eu comecei a acreditar muito nela depois da sexta temporada, principalmente depois da crise nas Infinitas Terras, porque teve aquele reboot na linha do tempo e tudo mais. E aí, como eles já terminaram de gravar o crossover, que serão os 5 primeiros episódios da 8ª temporada, agora eles já estão gravando a partir do episódio 6. E aí vazaram essas fotos aqui do set de gravações que mostram o Rick Cosnet como Ed Towney, mas essa foto é no passado. E como que nós sabemos que ela é no passado? Porque a Candice Payton, a atriz que faz a Iris, também postou essa aqui, no qual ela tá usando a mesma roupa que ela usou lá no começo da primeira temporada de The Flash. Então ela tá vestida também para esse episódio que vai se passar no passado. Só que nós sabemos que ele não será apenas um flashback comum, porque sabe quem tá na cena também? Nora e Bart Allen, os filhos do Barry que nós vimos no final da 7ª temporada. Então isso mostra pra gente que eles voltaram no tempo lá pra primeira temporada. Nós temos cenas também do Joe prendendo um vilão ali que a gente viu na 4ª temporada, inclusive no episódio que a Iris ganha velocidade e sai correndo. Inclusive não entendi por que trazer esse personagem específico de volta pra série. The Flash tem umas dessas, os personagens totalmente aleatórios assim, figurante, que volta pra série, e eu não entendo, mas enfim, trouxeram o cara de volta, e o Joe também tá com a mesma barbinha que ele usava lá na primeira temporada, enfim, é um episódio provavelmente que os filhos do Barry vão voltar no tempo, e aí vão encontrar o Ed lá, a Iris da primeira temporada, o Joe prendendo esse vilão, talvez tenha o Barry também com o traje da primeira temporada, sendo Flash, enfim. Ou pode ser até que eles tenham voltado pro período no tempo que o Barry ainda tava em coma, eu acho que seria interessante eles encontrarem o Towney lá, sabe? Seria muito interessante se eles fizessem a Iris e o Ed se juntar, né? Porque a série não mostrou muito isso. Ela mostrou o Barry lá vivo com a Iris, né? Vivo, acordado. Ele foi atingido pelo raio, ficou os 9 meses em coma e nós não vimos o que aconteceu com a Iris e com o Ed nesses 9 meses. A gente viu apenas eles juntos depois que o Barry acordou. Então acho que seria um período interessante para eles voltarem no tempo e mostrar ali como que o Ed encontrou com a Iris, como que eles começaram a namorar e tudo mais. Talvez o Bart e a Nora sejam um pouco culpados disso. Para aí já fazer um pouco daquilo que eu falei para vocês, lembram? Que esse flashback poderia não ser apenas tipo, ó, o Ed vai estar lá como coadjuvante, mas sim mostrar essa história da perspectiva do Ed e ser um começo da história dele como vilão, sabe? De mostrar o que aconteceu com ele nesse período, o porquê que ele gostava tanto da Iris. Aí depois, em próximos episódios, pode ir mostrando ali o que aconteceu com ele em todos esses anos que a gente viu na série, né? Se ele entrou na singularidade, foi parar em outra terra, se ele se recuperou, se ele ganhou poderes, se ele foi pra dentro da força de aceleração, enfim. Esse flashback vai só dar um start para a história dele como vilão. E aí por que eu acredito que ele sim não voltou só para esse episódio de flashback? Na matéria lá da notícia eles falaram, ó, o Rick Cosnet está voltando para um episódio de flashback. Mas mano, agora se põe no lugar da CW, imagina, se você tá armando ali um plot twist gigantesco pra série, assim como eles faziam lá nas primeiras temporadas. Você ia revelar na notícia antes da temporada começar que o cara tá voltando pra ser um vilão? Pensa nos anúncios que eles fizeram
na segunda temporada do Ted Sears, ele foi anunciado no início da temporada como intérprete do Jay Garrick. Eles não falaram que ele iria interpretar o Zoom depois. Eles falaram, ó, ele vai começar como Jay Garrick, mas depois vai ter um plot twist e ele vai virar o Zoom. Não, isso não foi contado. E nem com o próprio Grant Gustin na terceira temporada, né? Antes da temporada começar, não saiu uma matéria no site falando, ó, o Grant Gustin agora vai interpretar o herói e o vilão. Não. Então, essa notícia de que ele vai apenas voltar para um episódio de flashback pode ser sim para despistar a gente. E aí, ao avançar da temporada, mostre o plot twist e que o Ed realmente é o vilão. E agora eu vou falar para vocês como isso pode acontecer. Como que o Ed pode estar apagando a Iris da linha do tempo, que é o que a gente viu lá no final da temporada passada. Só que antes eu tenho que lembrar vocês, mano, deixa o like aqui no vídeo, é muito importante pro YouTube mandar os próximos pra você, pra todo mundo também, ajuda demais o canal. E se você tá chegando agora, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Estão saindo muitos vídeos aqui sobre as coisas da DC, sobre as coisas da Marvel, do Homem-Aranha, enfim, sempre que tem alguma notícia, alguma teoria, que é muito importante vocês saberem aí pra entender, eu venho aqui fazer um vídeo, então se inscreve pra você não perder mais nenhum. E agora, bora lá, é o seguinte, nós vimos no final da temporada passada, mais especificamente no episódio 17, que a Iris estava passando mal ali, né, ela estava sendo apagada realmente da linha do tempo. E o Dion, né, que é ali o avatar da Steel Force, a força que controla o tempo, usou todo o seu poder ali para não deixar que a Iris fosse apagada da linha do tempo, para manter ela lá. E aí ele conseguiu estabilizar o que estava acontecendo, só que estava rolando algo, e isso não foi explorado, né, tipo, ainda está acontecendo. E eu ainda acredito que o Bart e a Nora sabem disso, porque o Barry tava falando ali com eles, tipo, ó, o que tá acontecendo com a Iris e tal, e a Nora sempre insistindo, não, ela vai ficar bem, calma. E eles não tocaram nesse assunto com o Barry, e nem com a Iris lá, eles estavam fingindo que não sabiam de nada. E nós vimos agora que no episódio 6, eles vão voltar pra primeira temporada, onde tem o Ed também. Talvez até um pouquinho antes, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Então, será que não é o Ed que tá fazendo isso? Depois que a linha do tempo da Terra Prime mudou na crise, né? Como eu tô falando pra vocês antes, o passado tá totalmente diferente do que ele era. Será que nessa versão da Terra Prime, o Ed, ao invés de morrer, não se conectou com uma das forças que foram criadas lá na 7ª temporada? Ou então não foi pra outra Terra? E aí, ele é quem tá causando isso com a Iris específico? Porque pensa, ele é o único personagem que tá morto, que vai voltar, que tem perspectiva de ser um vilão, que os quadrinhos dão background pra isso, que a história da série também dá background pra isso, e que poderia estar interessado em fazer isso com a Iris agora. O único que queria matar a Iris também, apagar ela da linha do tempo, era o Savitar. Lembra do Savitar? O Savitar era o próprio Barry, olha só. E o que o Savitar era? Era o Barry que não ia conseguir ficar com a Iris porque ele era o resquício do tempo, e enfim. Então será que não é o Ed que tá causando esse desaparecimento da Iris na linha do tempo? E aí, essas aparições dele no passado, talvez se encontrando com a Iris, conhecendo ela e começando um relacionamento, não vão servir pra explicar todo esse sentimento que ele tinha por ela? E tem uma cena muito específica lá da primeira temporada e que não sai da minha cabeça, que é quando o Will Barton sequestra o Ed e fala pra ele que ele não era ninguém, que tipo, ele não ficou marcado na história da família, que ele não ficava com a garota, enfim, que ele não era importante. E aí, esse período que ele morreu e tudo mais mostrou que ele realmente não era, né? Porque aí ele ficou com o Barry, construiu a vida dela, construiu todo o futuro, e ninguém mais nem lembra dele, nem fala dele. Então, será que um objetivo importante pra ele não seria tomar o lugar do Barry, ou enfim, se tornar importante na linha do tempo pra família Tawny? E aí o importante nisso seria ele virar o Azul Cobalto. E aí vou até mais longe, será que o Tawny já não sabia disso e não falou aquilo especificamente pra poder motivar ele a se tornar um vilão depois? Porque ele descobriu que ele não era ninguém, então se tornar alguém poderia ser um objetivo legítimo. Mano, eu acho que seria muito louco, velho, se eles fizessem isso agora. Porque voltar da coisa, pô, do vilão velocista, né? Ele com velocidade, como Azul Cobalto, mais poderoso que o Barry. E aí esse drama emocional, porque ele é um cara que o drama dele emocional da série foi construído ao longo de todos esses anos. Então vai ser algo muito parecido com o que a gente via lá na primeira temporada, né? Que tinha todo um rancor entre o Tawny e o Barry, que foi construído ao longo dos 15 anos que o Tawny ficou preso aqui, que o Barry cresceu sem os pais. Só que aí, no caso do Ed, a gente viu anos atrás e voltando agora. Então a gente vai ter uma sensação muito parecida com um dos personagens da série, sabe? Então assim, eu creio muito que isso vai acontecer, por esses motivos que eu falei pra vocês. E acho que seria uma alternativa ótima pra série, porque a gente tá percebendo que eles estão fazendo um esforço pra
voltar todo aquele engajamento que a série tinha antes, né? Toda aquela audiência. Que nem eu falei pra vocês lá no início do ano, mais ou menos, né? Eles tinham duas alternativas. Ou eles terminavam a série nessa 8ª temporada agora, ou eles teriam que fazer alguma coisa pra deixar ela atualizada, chamar a atenção do público. E a gente tá aí a menos de um mês da estreia da 8ª temporada, né? Vai estrear dia 16 de novembro. E ao invés de terminarem a série, eles anunciaram um grande evento e agora estão trazendo esse personagem que o público pede tanto de volta. Então eu creio que tem grandes chances deles fazerem isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês têm mais teorias. E se isso acontecer, vai ser incrível, mano. Eu acho que é o melhor que eles podem fazer nessa 8ª temporada agora. Porque a gente já sabe que ela não vai ser a temporada final, não vai ser a última. Sei lá, a não ser que eles anunciem no meio da temporada que ela vai ser a última, mas eu acho muito difícil. Geralmente eles anunciam um ano antes, na temporada anterior, igual foi com Arrow, foi com Supergirl. E foi com Raio Negro também, que eles anunciaram que a 4ª ia ser a última antes dela começar. Então é isso, essas são as novas informações, as novas teorias. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Compartilha com seus amigos que são fãs de The Flash pra gente manter o hype de The Flash vivo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.